Depois de 5 meses, o evento DC KO, que colocou heróis e vilões para lutar entre si até a morte, finalmente acabou. O que aconteceu com Superman? O que aconteceu com Darkseid? O que esperar das próximas histórias da DC? Eu sou o Rodrigo e é isso que veremos no vídeo de hoje. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. O capítulo começa exatamente de onde a história parou na última edição, com Lex Luthor tendo derrotado Superman e sendo coroado como novo Rei Ômega. Sentindo-se invencível, ele desafia Darkseid diretamente, declarando que o campeão do universo está pronto para enfrentá-lo. E, de fato, Darkseid o parabeniza pela vitória no torneio e explica que Lex deve pegar o coração de Apokolips, reunir todo o seu poder, assumir sua nova forma e lutar pela coroa que acabou de conquistar. Enquanto isso, o Superman está completamente petrificado, como todos os outros derrotados no torneio. Só que antes da luta entre Lex Luthor e Darkseid, algo inesperado acontece. Nesse pequeno intervalo, a mente de Clark revira o momento em que Darkseid atacou toda a realidade de uma só vez. Naquela noite de jogos, quando Clark, Bruce, Diana e Lois estavam reunidos, até que tudo foi interrompido pelo início do caos. Diante daquela ameaça, a Liga da Justiça foi chamada imediatamente. Os heróis correm em direção à batalha. Primeiro Bruce, depois Diana, exceto que dessa vez algo diferente acontece. O Superman simplesmente para diante da janela e começa a falar com alguém invisível, dizendo que sabe que essa presença está ali e exigindo que ela se revele. É quando o tempo é simplesmente congelado, e diante dele aparece o Apocalipse em sua forma de Senhor do Tempo. Com isso, o Superman percebe que esse momento não é uma lembrança. O Senhor do Tempo criou uma nova linha do tempo, não uma linha do tempo que seria o futuro dele, e sim uma realidade separada, uma realidade de bolso. Acontece que o Senhor do Tempo não confiava em ninguém dentre seus aliados, porque suspeitava que um deles era um agente de Darkseid. Ele só não esperava que o Gladiador Dourado seria esse agente. Por isso ele criou essa linha do tempo de bolso com um objetivo bem específico: proteger o Superman e somente o Superman. Ele revela que existe uma ligação inevitável entre os dois, como se as vidas deles estivessem amarradas para sempre, presas num ciclo de morte e renascimento. Mas alguém improvável, que no caso foi a Lara, a mãe do Superman, revelou a verdade para ele, mostrando que ele é o Alpha contra o Dark Ômega. Ele não foi criado para destruir o Superman. Ele foi criado para salvar o Superman, porque somente o Superman pode destruir Darkseid. Em outras palavras, chegou o momento de quebrar aquele ciclo entre os dois. Ele leva o Superman através da linha do tempo para mostrar as coisas que ele viu. Ele viu planetas morrerem, universos inteiros colapsarem e realidades desaparecerem completamente. Esse tipo de destruição é causado pela energia ômega, e por isso ele canalizou essa energia muitas vezes. Porém, ele também viu novos começos, explosões criativas que geraram novas realidades cheias de possibilidades. Ele chama isso de energia alfa, que seria o oposto da energia ômega. E ele também canalizou essa energia. O plano dele é dar ao Superman um recomeço, transferindo toda a energia alfa e ômega que existe dentro dele para o Homem de Aço. Só que, na teoria, isso tem um custo definitivo, porque ao fazer isso, o Apocalipse finalmente morreria para sempre. Ele não teria mais a capacidade de retornar, mas para ele tá tudo bem.
Ele afirma que se existe um ser destinado a se tornar o Rei Ômega, esse ser é o Superman. Aqui tem até uma referência à HQ Doomsday Clock, Relógio do Juízo Final, onde é explicado que o próprio universo tenta se reorganizar em torno do Superman. E no fim da conversa, o Senhor do Tempo só pede que o Superman prometa que vai vencer, e Clark realmente faz isso. A partir daí, eles iniciam a transferência do poder. Ao tocar no Superman, o Senhor do Tempo libera toda a sua energia acumulada ao longo de centenas de formas diferentes que ele teve durante milhares e milhões de anos vivendo como Senhor do Tempo e como Apocalipse. Ele entrega tudo isso ao Homem de Aço, se despedindo uma última vez. A história então volta para Nova Apocalipse. Lex ainda está se exibindo ostentando o poder como Rei Ômega. Mas o coração de Apocalipse, que continua narrando os acontecimentos, sente algo diferente. Ele observa a estátua de pedra do Superman começar a rachar até que finalmente ela se rompe completamente. O coração até diz que se tivesse uma boca, com certeza estaria sorrindo. Enquanto isso, Lex Luthor continua completamente embriagado pelo poder que conquistou. Ele até sugere que Darkseid se renda antes que seja destruído. Contudo, nesse momento, uma força avassaladora atinge Lex e ele é completamente destruído. Ele é desintegrado instantaneamente sem deixar qualquer vestígio para trás. O responsável por isso aparece logo em seguida, que é quando Superman surge flutuando no ar. Sim, meus amigos, nesse momento, o Superman revela sua nova forma em toda a sua majestade. Seu corpo está envolto em uma enorme quantidade de energia cósmica, enquanto o coração de Apocalipse anuncia que agora existe um novo Rei Ômega. Darkseid observa toda essa cena com extrema satisfação. Para ele, isso aconteceu exatamente como ele esperava. Ele então ordena que o Superman coloque sua coroa e Clark faz exatamente isso. Ele estende a mão e toma para si o papel que estava destinado a desempenhar. O universo começa a renascer na imagem dele e pelas mãos dele. Agora, o Superman está presente em todos os pontos da criação ao mesmo tempo, como se sua essência estivesse espalhada por cada etapa do nascimento do cosmos. Ele está ali, na primeira explosão primordial e também na formação das primeiras estrelas do universo. Ele está nas rochas que formam os primeiros planetas e também está presente no surgimento da primeira vida. 1 milhão de anos se passam, depois 100 milhões de anos, enquanto Superman continua guiando o crescimento da vida cada vez mais alto dentro da estrutura desse novo universo. Clark refez o universo inteiro, reconstruindo tudo o que existia antes, porém tornando tudo melhor do que era anteriormente. Quando ele finalmente termina de moldar o suficiente dessa nova realidade, o Superman chama o próprio coração de Apocalipse para se unir a ele, e o coração responde ao chamado, ocupando seu lugar dentro do peito de Clark. A partir desse momento, o Superman se torna oficialmente o campeão do universo, o verdadeiro Rei Ômega. E com isso estabelecido, chegou o momento em que a guerra entre reis deve começar. Sim, imediatamente, Superman e Darkseid avançam um contra o outro em altíssima velocidade. O confronto entre os dois explode simultaneamente em vários lugares do universo. A luta acontece em Metrópolis, em Temícera, na Pedra da Eternidade e também no planeta Oa. Não é apenas um confronto entre dois indivíduos, são duas realidades inteiras em guerra uma contra a outra. E assim, cada golpe que o Superman lança carrega dentro dele o universo recém-nascido que luta para existir plenamente. Clark ataca repetidamente, golpeando Darkseid várias vezes. Porém, apesar da intensidade da luta, Darkseid começa a rir. Quando Darkseid acerta um golpe, mesmo nesse nível de divindade por um breve momento, o Superman perde o fôlego.
Quando ele levanta a cabeça novamente, Darkseid já está avançando com a intenção de matá-lo. O coração de Apokolips fala diretamente com Clark, lembrando que agora os dois estão unidos e que ele precisa reagir. E, de fato, no último instante possível, o Superman consegue escapar. Mas não foi uma esquiva normal. O Superman reaparece em um outro ponto do espaço. Na verdade, ele está no único lugar ainda seguro, o passado. Tudo que vem depois desse momento já pertence a Darkseid. Então, o coração pede que Clark se lembre do motivo pelo qual está lutando e o orienta a construir. E, de fato, o Superman imediatamente começa a reconstruir o presente do seu universo. Ao fazer isso, ele não elimina completamente a morte ou a tristeza, mas transforma esses elementos em partes menores de algo maior, como notas dentro de uma harmonia muito mais complexa e bonita. Ele cria um equilíbrio entre sofrimento e empatia, entre poder e sabedoria. O coração de Apokolips observa tudo isso com admiração e comenta que isso é belo de ver, afirmando que Clark nasceu para fazer isso. Com esse movimento, o poder do Superman vai aumentando cada vez mais. O coração de Apokolips fica tão impressionado com o que está acontecendo que quase não percebe Darkseid se aproximando novamente. Ele percebe o perigo no último instante e grita para Clark, alertando que Darkseid está logo atrás dele. Daí, o Superman reage rapidamente, se abaixando e deslizando novamente em direção ao passado. Mesmo assim, os ataques continuam vindo de todos os lados. Punhos gigantescos e rajadas de energia começam a perseguir o Superman. O coração de Apokolips insiste para que o Superman imagine o universo que criou e extraia força diretamente dele. Porém, Darkseid continua sendo extremamente rápido e poderoso. Clark começa a ser empurrado cada vez mais para trás. Ele recua constantemente enquanto tenta resistir aos ataques. E assim, cada vez que Darkseid avança, outra era do universo parece se transformar sob sua influência. Nisso, Darkseid acerta um poderoso gancho seguido de um cruzado devastador. O impacto é tão grande que Clark começa a parecer apenas uma constelação frágil prestes a se desfazer. O coração implora para que o Superman continue lutando e mantenha sua posição, mas Clark não responde. Ele continua recuando lentamente enquanto tenta resistir. Até que, finalmente, o Superman chega a um ponto onde não pode recuar mais. Suas costas encostam no único lugar da realidade que ainda não havia sido tomado por Darkseid. Estamos falando do Big Bang, o ponto original de onde todo o universo nasceu. Vendo isso, o coração percebe o perigo imediatamente e grita para que Clark se mova, alertando que ele está completamente encurralado. E é então que o Superman finalmente responde, afirmando que na verdade ele está exatamente onde queria estar. É aqui que o coração de Apokolips finalmente entende o que Clark está planejando. Esse ponto, diante do qual ele está parado, é o próprio Big Bang, um instante primordial que contém absolutamente tudo. Dentro desse ponto, existem toda a matéria do universo, todas as possibilidades, todo o passado, presente e futuro condensados em um único momento. Se o Superman conseguir absorver todo esse poder contido na origem do cosmos, ele poderá se tornar tão poderoso quanto Darkseid. E, bom, sem hesitar, o Superman absorve toda a essência do Big Bang. A energia contida nesse ponto primordial se espalha por seu corpo e multiplica seus poderes de maneira exponencial. Tanto que, quando Darkseid reaparece, o Superman é quem parte para cima dele em uma velocidade tão absurda que acerta o vilão com um golpe devastador. O soco é tão poderoso que faz essa versão de Darkseid sangrar pela primeira vez. Isso deixa Darkseid tão surpreso que lhe exige saber o que o Superman fez. No que Clark responde com um sorriso no rosto,
explicando que no Kansas eles chamam isso de fingir que está morto, uma estratégia usada para surpreender o adversário. E em seguida, ele levanta novamente o punho, pronto para continuar a luta. Enquanto os dois continuam trocando golpes, o coração de Apokolips envia toda a energia ômega que possui diretamente para os braços e para os punhos do Superman. Com isso, o combate entre os dois se intensifica ainda mais. Eles passam a trocar golpes capazes de fazer galáxias inteiras tremerem. Darkseid continua sendo maior e fisicamente mais forte, mas ainda assim, o Superman começa a ganhar vantagem no combate. Aqui é revelado que a luta entre os dois já dura 1 milhão de anos, 100 milhões de anos. Nesse ponto da luta já não existem mais rodadas, títulos ou regras. O único resultado possível é a existência ou a aniquilação total de um dos dois. O Superman continua lutando com toda a força. Em um momento especialmente brutal, ele golpeia Darkseid com tanta potência que até mesmo buracos negros começam a expelir luz estelar através do vazio do espaço. Daí chega o momento da luta em que o Superman já está no controle da situação. Ele sabe que vai vencer sozinho. E é justamente por essa razão, vencer sozinho, que ele avisa ao coração que não está mais jogando esse jogo. O coração de Apokolips fica um pouco confuso e insiste para que o Superman continue golpeando Darkseid. Porém, Clark se recusa. Desesperado, o coração implora para que ele pense em seu universo. Ele pede que o Superman olhe para a realidade que criou, um universo que poderia viver em paz sob sua proteção. Um universo onde todos poderiam fazer parte de uma grande legião segura sob sua liderança. Esse universo seria perfeito, exatamente o que todos desejam. É quando o Superman leva a mão até o próprio peito e responde calmamente que talvez isso fosse perfeito para outros, mas não para ele. É aqui que o coração de Apokolips percebe o que Clark está prestes a fazer e entra em pânico. Ele implora para que o Superman não faça isso. Ele não pode simplesmente desistir depois de chegar tão longe. No entanto, sem hesitar, o Superman arranca o coração de Apokolips de dentro do próprio peito e o destrói completamente com a própria mão. E assim, a destruição do coração provoca uma reação imediata. Todas as estátuas de pedra dos participantes do torneio que foram derrotados começam a rachar e se quebrar. É quando o Superman revela que ele não está desistindo da luta. Ele apenas decidiu incluir todos os outros novamente nela. Sim, todos os heróis e vilões que haviam sido eliminados do torneio reaparecem, sendo liderados pelo Batman e pela Mulher Maravilha. O coração de Apokolips, já destruído, ainda consegue expressar sua revolta perguntando por que o Superman fez isso. E a resposta surge imediatamente quando Darkseid é atingido por um poderoso raio de energia por conta das ações do Superman. O impacto lança o vilão para longe, o deixando à deriva no espaço, até que seu corpo começa a se dissipar lentamente e desaparece completamente. Mesmo assim, o coração de Apokolips exige uma explicação. Por que o Superman escolheu agir dessa maneira quando tinha uma chance real de vencer sozinho? No que Clark responde de maneira muito simples. Como já havia sido dito naquela noite de jogos, o Superman prefere jogos em que todos possam vencer. Daí, com tudo resolvido, Clark Kent deixa claro que não é um Rei Ômega, porque o universo não precisa de um governante absoluto com tanto poder concentrado em uma única pessoa. Ele explica que, quando apenas uma pessoa vence, na verdade ninguém realmente vence. O que o mundo precisa não é de uma única mão salvadora, mas de muitas mãos trabalhando juntas. Cada uma dessas mãos importa, incluindo as mãos de todos os que estavam ali lutando. Nisso, a Mulher Maravilha agradece ao Superman e o parabeniza pelo trabalho que ele fez.
O Superman permanece flutuando no céu, quase como uma figura divina, observando tudo do alto. Ele então diz aos outros que eles precisam ir embora. Ele explica que uma fenda irá mantê-los protegidos do que está prestes a acontecer. O Batman, sempre dedutivo, pergunta se Clark está indo embora, e o Superman confirma que sim. Ele explica que ainda precisa fazer uma última coisa antes de voltar, garantindo que vai retornar. Mas antes de partir, ele pede que todos sigam em frente e continuem trabalhando para proteger o mundo. Enquanto os outros começam a ir embora, Clark pensa uma última vez no universo que criou e observa todo o arco brilhante daquela realidade ainda existente dentro dele. Mas então decide desfazê-lo. Ele começa a retroceder o universo desde seu final até o seu começo, até que toda a existência volta a ser condensada em um único ponto novamente. Clark libera uma tempestade gigantesca de energia alfa que atravessa a Terra repetidamente, reacendendo a realidade diversas vezes e colocando em movimento novas possibilidades, novas histórias e novos caminhos para o universo. O Superman entende que em tempos sombrios, muitas pessoas sentem a tentação de abraçar a energia ômega, buscando o controle total ou até mesmo a proteção de um salvador poderoso que possa garantir ordem eterna. Porém, a história que Clark escolhe construir é o oposto disso. Em vez de um universo controlado e previsível, ele escolhe um mundo que seja selvagem, perigoso, misterioso, explosivo, assustador e ao mesmo tempo corajoso, cheio de desejos, erros, redenções e descobertas. Um mundo ousado que continua avançando para novos níveis de existência. É assim que todos vencem, não através da vitória individual de um único ser, mas quando todos avançam juntos. E essa frase do Superman sobre novos níveis se refere à próxima fase da DC nos quadrinhos chamada Next Level, ou Próximo Nível, onde teremos novas histórias, inclusive de personagens que foram deixados de lado já há algum tempo, como por exemplo o Lobo, que faz uns 10 anos que não tem uma HQ própria. Também a Batwoman, o Exterminador e muitos outros personagens. Tipo, esse evento, DCKO, ele encerra o primeiro ato do que a DC iniciou com DC All In, ou Tudo ou Nada. E agora partiremos para o segundo ato com essa fase Next Level, ou Próximo Nível. Para termos um gostinho das histórias que vêm por aí, temos um epílogo que vamos destrinchar aqui para vocês. Primeiro, vemos Lois Lane em casa, recebendo a visita de Diana e Bruce para uma nova noite de jogos. Na verdade, eles vieram para garantir que a Lois está bem, no que ela reage dizendo que eles não precisam tratá-la como criança, pois ela conhece muito bem o próprio marido. Ela explica que Clark disse que ainda tinha uma última coisa a fazer antes de voltar e que confia que ele realmente irá retornar, embora admita que gostaria de entender melhor porque ele precisou fazer tudo daquela maneira. Bruce responde que Clark fez aquilo para vencer e que aquela vitória foi conquistada para todos. Lois conclui que, se é assim, eles devem continuar jogando, porque é exatamente isso que Clark teria desejado. Porém, Bruce a interrompe, admitindo que existe algo que o preocupa. Ele diz que Darkseid foi parado por enquanto, mas que não acredita que o jogo realmente tenha terminado. E, de fato, em algum lugar desconhecido do cosmos, o Superman, em sua nova forma divina, comenta que seu velho amigo Bruce está certo e que agora os jogadores continuam se movendo pelo tabuleiro de maneiras completamente novas. Por exemplo, na Torre de Vigilância da Liga da Justiça, o Senhor Incrível analisa os dados do evento ocorrido no local do torneio e registra que uma enorme explosão liberou uma quantidade concentrada de energia alfa e ômega que acabou infectando todos os presentes naquele local. Diante da complexidade do que aconteceu,
Ele decide manter essas informações sob acesso restrito até que seja possível compreender melhor as consequências dessa energia combinada. Então, uma das histórias envolve pessoas que estão infectadas com a energia alfa e a energia ômega, algo que eu acho bem interessante. Enquanto isso, o Gladiador Dourado faz uma promessa pessoal. Ele declara que pretende encontrar o Superman, não importa onde ele esteja. Vale lembrar que, quando o Gladiador desapareceu, foi o Superman que o encontrou. Então outra história será do Gladiador Dourado indo atrás do Superman. Em Metrópolis, o Superboy Prime começa a atuar como Superman da cidade. Essa é uma das histórias que eu estou mais empolgado, ver o Superboy Prime agindo no lugar do Superman. Com certeza vai dar muita confusão, muita gente não vai gostar. Enquanto isso, num futuro distante, a Satúrnia, o Relâmpago e o Cósmico conversam sobre a situação e reconhecem que simplesmente se esconder não irá protegê-los. Eles entendem que, se Darkseid não os encontrar primeiro, outra ameaça acabará os encontrando. De quem será que eles estão falando? Quem seria essa outra ameaça para eles? Na base dos Titãs, o Cyborg ativa um protocolo especial chamado Coração de Cyborg. Nisso, um sistema começa a conversar com ele, mas não sabemos exatamente o que é esse tal coração. Em um outro ponto do mundo, dentro da LexCorp, Lex Luthor conversa com Mercy. Ele pede que ela chame imediatamente a imprensa, pois pretende divulgar suas supostas ações heróicas durante os acontecimentos recentes. Pois é, Lex já está tramando alguma coisa, talvez tentando se colocar como um grande protagonista. Daí pulamos para outro lugar ainda mais distante. Dessa vez, vemos Alfred, o neto de Bruce Wayne em uma linha temporal alternativa que foi apresentado durante esse evento. Ele lembra que seu avô deixou uma caixa especial que deveria permitir que eles se comunicassem caso Darkseid fosse derrotado. Mas o dispositivo não está funcionando. O Batman, Damian Wayne, responde a seu filho que a máquina está captando transmissões vindas de outros lugares que Bruce visitou, possivelmente outros futuros e outras versões de Batman espalhadas pelo multiverso. O que indica que logo veremos todos aqueles Batmans que conhecemos durante esse evento. Mas ainda não acabamos, não para por aí. A narração do Superman explica que outros personagens também estão sendo puxados para novos mistérios que começam a surgir no universo. Por exemplo, em Central City, Barry Allen está sentado diante de um computador em um dia aparentemente normal de quarta-feira. Ele está escrevendo um registro da história do universo DC, até que algo inesperado chama sua atenção. Um novo capítulo aparece de repente em seu livro, mesmo que ele tenha certeza absoluta de que não escreveu nada daquilo. O título do novo capítulo é Livro Zero. Curioso, Barry começa a ler algumas das linhas que surgiram misteriosamente. Seja lá quem escreveu, afirma que sua verdadeira história foi esquecida, que ele foi deixado para trás, que ele fez o que acreditava ser certo, mas mesmo assim todos os outros tiraram o mundo dele. Contudo, de repente, o computador simplesmente explode. E no meio dessa loucura, Barry comenta que ainda bem que sempre mantém cópias de segurança de seu trabalho. E para encerrar, a cena então corta para Darkseid, que está bem vivo e observando o universo absoluto. Ele afirma que o sacrifício do Senhor do Tempo pode ter dado ao Superman o poder necessário para fazê-lo recuar temporariamente, mas que tanto ele quanto a pessoa que está ouvindo sabem a verdade. Segundo Darkseid, os tolos que se opõem a ele não venceram nem a batalha e nem a guerra. Ele então cita suas criações absolutas, se referindo às versões absolutas do Superman, do Batman e da Mulher Maravilha, que aparecem brevemente como um tipo de prenúncio do que ainda está por vir. Darkseid afirma que essas criações,
ainda não foram afetadas pelos eventos recentes e continuam intactas por enquanto. Ele declara que esses seres, assim como o resto do mundo deles, continuam sendo as armas que ele pretende usar. E além disso, ele revela que tem um outro exército crescendo. Enquanto a luta entre os heróis gerava energia ômega naquele mundo, o multiverso infinito também fazia o mesmo. Versões alternativas, linhas do tempo desviadas, heróis e vilões de inúmeras realidades começaram a lutar entre si sem demonstrar qualquer piedade, todos tentando se tornar os reis ômegas de seus próprios mundos, cada um acreditando ser capaz de derrotar Darkseid. Porém, segundo ele, cada luta apenas fortaleceu ainda mais seus poços de fogo. A energia ômega gerada por esses conflitos continua alimentando seu poder. Darkseid afirma que todos esses mundos acabarão sucumbindo à sua vontade e ao seu controle através da antivida. E ele conclui dizendo que quando as infinitas terras finalmente caírem, o universo testemunhará uma crise de proporções absolutas. Pois é, a crise absoluta vem por aí. E assim terminamos essa saga sensacional DC KO, que não apenas encerra esse grande torneio cósmico, mas também redefine o papel do Superman dentro do universo DC. No final, Clark teve a chance de se tornar algo maior do que qualquer herói já foi. Ele poderia ter governado o universo como Rei Ômega, criando uma realidade perfeita sob seu controle. Mas estamos falando do Superman. A escolha dele não foi pelo poder absoluto, e sim pela esperança. Em vez de vencer sozinho, ele decidiu que a verdadeira vitória só existe quando todos têm a chance de lutar juntos. Com isso, ele vai se manter nessa nova forma divina, onde ele parece estar observando tudo o que acontece. E é exatamente aí que entra a próxima fase da DC, o próximo nível. Pelas pistas que vimos nesse final, o jogo está longe de acabar. Darkseid continua nas sombras, novas forças estão surgindo no multiverso, Barry Allen descobriu algo que pode mudar toda a história do universo DC, e personagens como Superboy Prime, a Legião dos Super-Heróis e até novas versões de Batman vão aparecer bastante nessa próxima fase. Eu gostei bastante do evento como um todo, gostei da arte, também gostei desse final, gostei da luta entre o Superman e Darkseid. Fazia um tempo que um evento não me deixava tão empolgado. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa história e desse final? Vocês gostaram da escolha do Superman de dividir a vitória com todo mundo em vez de se tornar o Rei Ômega? E o que vocês acham que vem por aí nessa nova fase da DC e desse prenúncio de uma próxima crise? Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também acompanha as histórias da DC. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura!